Seção 2ª. Da acumulação. Artigo 142. A acumulação remunerada de cargos públicos somente será permitida nos casos previstos na Constituição da República. Parágrafo único. A acumulação remunerada de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horário. Artigo 143. O funcionário não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Artigo 144. O funcionário vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos de carreira, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Parágrafo 1º. O funcionário que se afastar dos 2 cargos que ocupa poderá optar pela remuneração deste, ou pelo cargo em comissão. Parágrafo 2º. O afastamento previsto neste artigo ocorrerá apenas em relação a um dos cargos se houver compatibilidade de horários. Parágrafo 3º. O funcionário que se afastar de um dos cargos que ocupa poderá optar pela remuneração deste, ou pela do cargo em comissão. Seção 3ª. Das responsabilidades. Artigo 145. O funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 146. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário, ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 52 na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o funcionário perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, e contra ele será executada, até o limite do valor da herança recebida. Artigo 147. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados aos funcionários, nessa qualidade. Artigo 148. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 149. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 150. A responsabilidade civil ou administrativa do funcionário será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato, ou a sua autoria. Seção 4ª. Das penalidades. Artigo 151. São penalidades disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Demissão. Inciso 4º. Extinção de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 5º. Destituição de cargo em comissão. Artigo 152. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provirem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e os antecedentes funcionais. Artigo 153. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante no artigo 140, inciso 1º, a 9º, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 154.
A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições, que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 linha dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias, o funcionário que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos de penalidade, uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o exercício, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia do vencimento ou remuneração, ficando o funcionário obrigado a permanecer em serviço. Artigo 155. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o funcionário não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 156. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1º. Crime contra a administração pública. Inciso 2º. Abandono de cargo. Inciso 3º. Inassiduidade habitual. Inciso 4º. Improbidade administrativa. Inciso 5º. Incontinência pública e conduta escandalosa. Inciso 6º. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7º. Ofensa física, em serviço a funcionário, ou particular, salvo em legítima defesa, ou de defesa de outrem. Inciso 8º. Aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 9º. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 11. Corrupção. Inciso 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 13. Transgressão do artigo 140, incisos 10 a 18. Artigo 157. Verificada, em processo disciplinar, acumulação proibida e provada boa-fé, o funcionário optará por um dos cargos. Parágrafo 1º. Provada má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo, e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, empregos ou funções exercidas em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada. Artigo 158. Será cassada a aposentadoria, ou a disponibilidade do inativo, que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Artigo 159. A exoneração de cargo em comissão, quando seu ocupante não for funcionário efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Artigo 160. A demissão ou a destituição de cargo em comissão nos casos dos incisos 4º, 8º e 10 do artigo 156 implica indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário sem prejuízo de ação penal cabível. Artigo 161. A demissão ou a destituição de cargos em comissão por infringência ao artigo 156, inciso 10 e 12, incompatibiliza o exemplo funcionário para nova investidura em cargo público pelo prazo mínimo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o funcionário que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 156, incisos 1º, 5º, 8º, 10 e 11. Artigo 162.
configura abandono de cargo, a ausência intencional do funcionário ao serviço por mais de 30, alínea A, dias consecutivos. Artigo 163. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 30, alínea A, dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 164. O ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 165. As penalidades disciplinares serão aplicadas: inciso 1º, pelo prefeito, pelo presidente da Câmara Municipal e pelo dirigente superior de autarquia ou fundação, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de funcionário vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Inciso 2º. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 1º, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Inciso 3º. Pelo chefe da repartição e outra autoridade, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência, ou de suspensão de até 30 dias. Inciso 4º. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão de não ocupante de cargo efetivo. Artigo 166. Ação disciplinar prescreverá: inciso 1º. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 2º. Em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, esse recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a interrupção.